Estou chegando com mais um vídeo e hoje eu trouxe para vocês um vídeo que vai fazer vocês pensarem um pouquinho a respeito das grandes descobertas que se faz assim que se casa. É muito interessante porque quando as pessoas se programam para casar, elas não têm a noção do que vai ser exatamente depois do casamento. Quais são as situações, quais são as mudanças de comportamento. Então eu quero trazer nesse vídeo as 5 maiores situações ou mudanças de comportamento que acontecem assim que a pessoa casa. Ela casa e ela começa a se dar conta de uma certa realidade. E isso espanta muitas vezes as pessoas ou elas realmente se pegam de surpresa, né? Então, para a gente começar a pensar, antes de eu dizer as 5 maiores situações que são modificadas ou que são descobertas após o casamento, eu preciso dizer para você que, primeiro, quando se casa existe uma expectativa. E, infelizmente, muita gente idealiza um casamento. Muita gente pensa na festa, pensa na idealização em si do evento e não se dá conta da realidade dos fatos. Então, é muito interessante você já ter de cara a noção disso, que a idealização e a realidade, ela tem uma diferença bem grande, né? Tem uma distância entre uma coisa e outra. Então, essa distância é uma coisa para a gente considerar. Segundo, existe uma mudança de rotina. Claro que quando você está namorando, você tem uma expectativa específica com passeios, com lazer, com cinema, com encontros. E quando se casa, isso é modificado com a responsabilidade, com o dia a dia do casal. Então, eu preciso frisar aqui que é necessário a gente também ter essa consciência de que quando a gente casa, as responsabilidades tiram de nós muitas vezes os momentos de lazer e etc. Ou pelo menos diminuem isso. E outro fator importante, antes de eu dizer quais são as 5 situações que você descobre, é você entender que quando você tem um convívio de namorado ou de noivo, você vai ter, claro, uma rotina que é muito diferente da realidade quando você tem um vínculo diário, divide o mesmo teto, divide as mesmas coisas e muitas vezes divide opiniões, enfim, divide uma vida. Então, muitas coisas mudam quando você divide um teto com uma pessoa. Então, pensando nisso e pensando em várias realidades que muitas vezes eu vejo, acompanho, enfim, eu posso dizer para vocês que as grandes descobertas são várias, mas eu escolhi 5 que são as mais frequentes e que são as que acontecem com a maior parte dos casamentos ou dos casais, tá certo? A quinta. A primeira coisa que se descobre depois do casamento é que vocês trouxeram dívidas de um casamento. Muita gente na empolgação do casamento, muitas vezes não se planeja direito, ou se planeja, mas não se pensa depois do casamento. Muita gente gasta o volume numa festa, um volume financeiro numa festa, que é compatível até mesmo com a entrada de um apartamento. E quando você casa, você tem as dívidas naturais, você tem rotinas em casa, onde você vai ter gastos com o seu dia a dia, para você fazer mercado, o dia a dia, enfim. Isso vai ter um gasto, isso vai ter um custo, que somado ao custo do casamento, dá um volume de dinheiro inicialmente muito pesado para um casamento que começou naquele momento. O casal começou a viver ali a 2 naquele momento. Às vezes as pessoas não levam em consideração que um pode adoecer, o outro pode precisar de remédios, enfim, várias coisas. Não se leva em consideração. Então, muitas discussões acontecem por conta disso, porque as pessoas não percebem que a realidade financeira se torna muito mais complexa depois que você constitui uma família do que no período de namoro. E aí, claro, quando você tem um processo financeiro acontecendo e as contas se tornam mais apertadas, o primeiro ponto que vai deixar de acontecer são os passeios, o lazer, as viagens. E a gente escuta muita gente reclamando: não, mas depois que casei eu não viajei mais, depois que eu casei eu não fui mais no cinema. Mas será que não é por conta disso? Vocês acabaram iniciando uma vida conjugal com dívidas? Isso é um ponto para que vocês possam pensar. A quarta coisa que acontece com muita frequência, e vocês também podem notar que é uma queixa geral dos casais, é a mudança de comportamento. É impressionante. No período de namoro e de noivado, as pessoas têm uma voz mais adocicada, mais mansa, mais suave. E muitas vezes depois que casa, se torna uma pessoa impaciente, intolerante, nervosa, irritada, às vezes até estúpida. Porque, olha, gente, tem muita gente que esconde o que é no período de namoro e noivado. Ai, amorzinho, docinho. E depois que casa, aí já xinga, já reclama. Não parece a mesma pessoa.
É impressionante a quantidade de queixas que a gente escuta quando se trata de tratamento um com o outro dentro de casa. Parece que depois que se casa, muita gente começa a demonstrar o mau humor que faz parte da realidade. Então é uma coisa aí pra gente prestar mais atenção no dia a dia, porque às vezes as pessoas até dão sinais no período de namoro e de noivado, mas ninguém percebe direito porque o convívio é muito menor do que dividir um teto. A terceira coisa que acontece com muita frequência e que você só descobre depois que você casa. Você descobre que casou com uma pessoa, mas convive com duas pessoas. Nossa, Verusca, como é que é isso? Dupla personalidade? Não. Tem muita gente que descobre depois que casa que o seu marido ou esposa é um dentro de casa, convive com você de um jeito, mas socialmente é outra pessoa. É impressionante. Tem paciência com todo mundo lá fora, trata bem, vê uma pessoa educada, super prestativa ou prestativo, mas quando tá dentro de casa, vai pedir para ir para a padaria para você ver como é que é. Agora faz favor para todo mundo lá fora, dá carona para todo mundo lá fora. Mas o dia tá frio e você diz: amor, me leva até o trabalho. Ah, não, tô com sono, vou dormir um pouco mais. Então, infelizmente, é uma descoberta que muitos têm depois que casam. A segunda maior descoberta que fazem assim que casam é a descoberta de que vai existir uma diminuição de convívio. Aí você diz: mas como assim? Se eu estou casando para ter maior convívio, dividir um teto, dividir uma vida? Não, você deve estar enganada. Não, queridos, não estou enganada. Infelizmente, grande queixa que se tem hoje em dia é dessa diminuição de convívio. Muita gente acha que quando casar vai ter um aumento de convívio muito grande. Só que muitas vezes quando se casa se tem essa diminuição. Por quê? Porque a pessoa trabalha muitas vezes o dia inteiro, período integral. Aí muitas vezes estuda à noite ou tem alguma atividade à noite. Então, o tempo que sobraria seria o final de semana. Mas no final de semana tem que fazer compras, tem que ir para feira, tem que fazer as coisas habituais de dentro de casa. Então, o convívio mesmo do casal, aquele dia que o casal vai dedicar para ele, acaba não existindo. Diferente da época de namoro, que mesmo trabalhando, mesmo estudando, o compromisso de ver a namorada ou o namorado, noivo, enfim, acaba sendo no final de semana e nos feriados. Data essa que um casal muitas vezes não tem, porque precisa arrumar a casa, enfim, ter as atividades normais de dentro de casa, lavar roupa. Então aquele convívio, aquele passeio, aquela dedicação muitas vezes ao casal acaba não existindo em muitos casos, infelizmente. Eu sempre faço questão de dizer, queridos, que isso vem de uma experiência de tempo de atendimento, tá? Eu não pego nenhum dado estatístico de fora. Eu pego naquela realidade que eu tenho no meu dia a dia ali, acompanhando diversos casos de diversos problemas de casamento, enfim, né? A primeira situação, ou a situação que mais irrita as pessoas, ou mais impressiona as pessoas, ou mais deixa as pessoas chateadas, é a descoberta de que você casou com uma pessoa cheia de manias. E essas manias te irritam, e muita gente às vezes fala até em separação por não suportar determinadas manias. As manias são gigantes. Homens reclamam de manias de suas esposas e mulheres reclamam das diversas manias de seus esposos. Querido, se você é noivo ou está namorando e pensa em casar, já se prepare, porque inevitavelmente alguma ou todas dessas coisas que eu falei também vão acontecer com você. Quando você casar, você também vai descobrir que essas coisas vão fazer parte da sua rotina. Mas você não vai poder dizer que eu não avisei, não é verdade? Então, recado dado, um abraço para vocês, que Deus abençoe. Se vocês puderem, se inscrevam nesse canal, é só clicar na minha fotinho aqui do lado e me seguir nas redes sociais. Estou em todas as redes sociais. Um abraço, que Deus abençoe vocês, e enquanto vocês refletem sobre isso, vou lá comer o meu pãozinho de queijo, tomar o meu chazinho. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.